Bom, pessoal, eu vou falar hoje aqui para vocês a respeito dos aspectos, tá? Então, basicamente a primeira aula, né, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, vai ser a respeito de como que funcionam os aspectos, tá? Para vocês entenderem de uma vez por todas, de uma forma bem prática e resumida como é que funciona, tá? Para isso, deixa eu só melhorar aqui o sistema de cores para dar para entender melhor. Porque os elementos eles são muito importantes para a gente estar compreendendo. Bom, primeiro conceito para a gente entender os aspectos é compreender a mandala no geral e a disposição delas, tá? Então, independente do signo que tiver aqui, a gente sempre vai ter essa ordem, tá? A ordem zodiacal é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, se o seu ascendente é Câncer, o segundo vai ser Leão, Virgem. Se o seu ascendente é Leão, depois vai ser Virgem, Libra. Se o seu ascendente é Escorpião, depois vai ser Sagitário e Capricórnio. Sempre nessa ordem. Observe, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E aí, a relação de, por exemplo, aqui a gente tem um signo que está ocupando duas casas, né? A cúspide da casa é sempre a linha primeira a partir do ascendente marca o começo da casa 1, assim como o meio do céu marca o começo da 10ª casa, tá? É dentro do sistema Plácidos que a gente vai estar trabalhando, beleza? Deixa eu confirmar, tá compartilhando tudo normal com vocês. Ok. Então, a partir disso, a gente vai começar a perceber um outro padrão, que seria fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Não é por acaso. Quer dizer que eles têm uma disposição natural. E se a gente olha dessa forma, a gente repara que a gente vai ter um triângulo entre os mesmos elementos, né? Um triângulo entre os mesmos elementos. Aqui, água, água, água. E também, consequentemente, uma quadratura entre os de mesmo modo. Então, os fixos, eles fazem um quadrado entre si, os cardinais, eles vão fazer um quadrado entre si, os mutáveis, eles vão fazer um quadrado entre si, tá? Sei que minhas formas geométricas não estão lá aquelas coisas, mas tá dando para entender que tem um formato geométrico com base na ligação, na conexão de cada signo ali, na conexão dos signos, tá? Assim, da mesma forma, os
femininos e masculinos, eles também vão formar um aspecto de sextil. Sextil vem de 6, reparem que são 6 signos conectados, já que são 12, metade deles 6, sextil, tá? Então é uma forma que vai conectar 6 deles. É um aspecto de 60 graus, inclusive, né? O trígono, que são os elementos, é um aspecto de 120 graus. A quadratura, que seria um quadrado, é um aspecto de 90 graus. Aspecto significa olhar, é um tipo de contato, um ponto de vista. Então, se eu estou ocupando um determinado local no zodíaco, como é o que acontece, por exemplo, com uma cúspide do ascendente, né? Ou se tiver qualquer tipo de planeta aqui, eu estou ocupando aquele ponto de vista, eu estou vendo as coisas daquele ponto de vista. Então, de acordo com esse ponto de vista, quando eu olho para determinado outro local, ele tem um outro ponto de vista, que pode ser semelhante ao meu, ou totalmente diferente, ou competitivo ao meu. Então, o que é semelhante ao meu? O que é semelhante ao meu, aquele que tem alguma coisa em comum e que não vai competir comigo, tá? Então, os elementos entre si, cada um é de um modo. Então, por exemplo, Câncer, ele é cardinal, Escorpião, ele é fixo, e Peixes é mutável. Então, entre si, eles formam 120 graus, eles formam o trígono, eles formam um aspecto harmônico, ou seja, um olhar harmônico, quer dizer que aquele planeta com outro ponto que tiver ali não vai competir entre si, vai ser visto de uma forma agradável, entendeu? E não tem problema nenhum, é bom, é um benéfico. Da mesma forma, os femininos com femininos ou masculinos com masculinos, que para astrologia a gente vai ter essa relação do yin e do yang, né? Então, quer dizer que não vai competir, tem uma natureza harmoniosa e combina, tá? Combina. Agora, quando eu vou falar sobre modo significa todo um conjunto de movimentação. O cardinal é começo, o fixo é o meio e o mutável é o fim. Então, quer dizer que é uma concentração de energia de acordo com a estação do ano, que a gente usa o zodíaco tropical, então tem relação aí com todo o desenvolvimento simbólico das estações, né? Muita coisa para explicar agora, mas que basicamente eles vão competir entre si. Por isso que o aspecto de 90 graus ou 180, que é a oposição, significa conflito, tensão, discórdia, porque um tá puxando de um lado, outro tá puxando de outro. Então, o cardinal, o que o começo do verão para o hemisfério norte ou inverno para o hemisfério sul tem a ver com o começo do outono ou da primavera, seja hemisfério norte ou hemisfério sul. É muito diferente, é o começo de algo completamente diferente. Os dois estão começando algo. Então, é um começo completamente diferente. Por isso que é um aspecto de tensão. Ou começo de verão e começo de inverno, né? Começo de inverno, verão, dependendo do hemisfério que você está olhando, né? É o começo de solstício. São completamente diferentes. Por isso que é uma competitividade, é uma tensão, é um atrito. E é muito, muito distinto, muito diferente, tá? Então, por isso que é um aspecto maléfico. Aí, para você ver, você vai montar teu mapa em algum site, ele pode te dar uma lista de aspectos que não vai ter essa relação do zodíaco, tá? É muito comum. Inclusive, o próprio SolarFire tem algumas configurações para você colocar a orbe, os aspectos, etc. Porque, assim, uma coisa é você olhar por numeração. 120 graus, os graus, gente, é porque aqui são 360. Então, é aquela aula de matemática lá básica que, de repente, de um ponto, se você faz uma linha reta de um ponto até o outro, a angulação que forma de abertura, entendeu? Tem relação ali com uma forma geométrica dentro de um aspecto de 360 graus. Beleza, então é a partir disso, tá? Então, se você forma ali uma ligação de trígono, 120 graus, né? 120 graus de um ponto até o outro. Às vezes, se você vai do finalzinho de um signo para o finalzinho do outro signo, vai dar 120. Aqui dá 121, digamos, né? Vai deixar de ser trígono? Vai ser uma quadratura? Como é que vai ser? Então, aí a gente já tem que lembrar do princípio básico, que é o ponto de vista. Por mais que o ponto de vista tenha relação toda com base simbólica
nos próprios signos, nos próprios elementos, nos próprios modos, nos próprios yin e yang, toda a constituição do signo, também tem relação com a angulação, porque essa angulação tem um determinado ponto de vista. Só que não vai ser a mesma coisa do que se for no mesmo signo que tem essa natureza de aspectação. É por isso que vai ter lá um monte de aspecto que às vezes não tem nada a ver, porque é considerado uma orbe muito grande. Então, vai lá 130 graus, 110 graus, aí continua sendo um trígono? Depende do planeta em questão, depende de outras coisas em questão. Mas é importante entender esse fundamento básico, porque se eu for considerar uma orbe de 10 graus para planetas do mesmo elemento, tudo bem. Agora, se eu for considerar uma orbe de 10 graus para planetas de elementos diferentes, aí vai ser um outro aspecto, aqui é um quicúncio, é um aspecto menor, né? Ou 30 graus semissextil, é outra coisa, né? Tem a sequiquadratura, tem o septo, não sei o que lá. Gente, tem uma lista gigantesca de aspectos. Esses aspectos menores, eles estão mais relacionados com aspectos psicológicos. Da mesma forma, quando a gente vai encontrar ali um aspecto que não tem relação com esse elemento, com esse modo, com esse tipo de signo, né? Com todas as características daquele signo. Então, vai deixar de ter aspecto? Não vai, mas ele vai ter um efeito muito mais psicológico do que prático. E a força dele é muito mais sutil, não é uma força tão evidente. Então, essa questão do aspecto é muito importante levar em consideração também todo o conjunto do signo, porque toda a fundamentação simbólica dele vai ter relação com o signo. É difícil falar de um 120 graus, um trígono, se não está pegando, de repente, toda a fundamentação de um signo que, por exemplo, se eu for considerar o começo de Libra, o começo de Câncer, para o finalzinho de Libra, um pouquinho antes de chegar no signo de Escorpião, esses são signos que não têm a ver entre si. Um é feminino, outro é masculino, um é água, o outro é ar. Os dois são cardinais, então os dois têm modos de competitividade muito diferentes um do outro. Por isso que é difícil a gente considerar toda a relação de aspectação simbolicamente falando, tá? Por isso que é importante levar em consideração também os signos, os elementos, toda a bagagem que tem todo o fundamento simbólico. Até as casas entre si, elas se aspectam de uma determinada forma. Por que as casas aqui 12, 2 e 6 e 8 são maléficas? Porque não tem aspectação com o ascendente, entende? Não tem aspectação. Por que a casa 5, a casa 9, a casa 10, a casa 11 são benéficas? Porque tem aspectação com o ponto do ascendente e todo o simbolismo derivado do mesmo. Então, tudo tem uma relação simbólica, tudo tem um porquê, um motivo. E quando acontece de, por exemplo, o signo do ascendente não aspectar por signo beneficamente a casa 5 ou a casa 9, também tem um significado, né? Também vai ter uma derivação simbólica, que é o caso que está acontecendo aqui, né? A gente vê um signo maior ocupando aqui e o signo interceptado aqui, ó, Peixes e Virgem. Então também tem um significado. Então por isso que é muito importante. Mas para entender o básico da aspectação é começar a identificar no teu próprio mapa se realmente tem aspecto ou se não tem. Qual que é a orbe, quantos graus de distância estão. Para isso, você vai ter que olhar no olho mesmo, se não tiver como configurar. No SolarFire é possível configurar, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo os meus pontos. Então, tá aqui, né? Vocês podem observar que de aspecto, o único que está aparecendo é esse sextil aqui, da Lua com Marte. Eu coloco uma orbe curtíssima para aparecer o menos possível, mas, por exemplo, por signo, eu sei que está tendo uma quadratura separativa do Sol e do Marte. O Sol já passou o Marte, tá? Eu sei que também por elemento tem um trígono do Mercúrio com Marte, bem grande, também já separativo, né? Uma coisa não está muito próxima da outra, está muito longe já. A quadratura entre o Júpiter e o Saturno também tem 6 graus de distância, está muito longe, mas por signo eu sei que tem. Por que eu tiro?
para não ficarem perguntando linha por linha o que cada coisa quer dizer. Tem alguns astrólogos que usam uma tática diferente, que é colocar todas as linhas. Também fica uma mistureba que não dá nem para identificar o que é o que, tá? Aí, nas configurações do SolarFire, eu vou aqui em Chart Options, Aspect Sets, Planets, blá 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 blá. A gente pode ir em editar alguma ou usar alguma que já exista, e aqui a gente consegue colocar as orbes, tá? Aí a gente vai ter tipos de aspectos, aplicativo, separativo, tá? Para luminares e para outros. No Natal, na progressão e nos trânsitos. Vocês podem ver que eu coloco uma orbe bem curtinha, porque eu já tenho essa visão de aspectação, beleza? E aqui o interessante é que tem essa configuração, usar signo assim como a orbe, porque uma coisa é a numeração, outra coisa é o signo, que eu expliquei que é muito importante, tá? E tem, como eu falei, gente, tem um monte de aspecto, muito aspecto, tá? Muito tipo de aspecto. E, como eu falei, os aspectos menores, eles têm mais relação psicológica do que prática, de evento manifesto na matéria, tá? Bom, basicamente é isso, tá? A relação do aspecto tem relação com o olhar, com o ponto de vista. Para você conseguir interpretar, é fundamental você entender o conceito. Conjunção significa que está junto. Oposição é o contrário, é o oposto, é o número 2, é a divisão, é a competitividade. O trígono tem relação com o 3, a primeira forma geométrica é a construção de algo junto, é o que começa a manifestar mais forte na matéria, é um aspecto harmônico de equilíbrio. A quadratura, quando a gente fala que alguém é quadrado, é uma coisa boa ou ruim? Ruim, é competitivo, é teimoso, cada um no seu canto, cada um acha que tá certo e o outro que tá errado. Aí o sexto, 6, né? Tem relação com, de certa forma, um pouco de harmonia, porque também tem relação toda com a formação da repetição dos elementos, mas também ele é um aspecto menor, tá? Também é um aspecto menor. Enfim, então cada um tem um significado. Esses são os mais conhecidos, tá bem? Tem como, inclusive, aqui adicionar aspectos, muita coisa, muita coisa. Também tem como usar aspecto apenas por signo, tá? Aí também já vai considerar muito grande se a gente colocar isso, além, né, da própria relação dos planetas. Mas para você interpretar depois, eu vou dar algumas dicas de interpretação no próximo vídeo. É fundamental entender esse conceito do por que se deriva esse tipo de ponto de vista. É porque tem toda uma bagagem, toda uma simbólica do próprio signo, do próprio elemento, do próprio animal, do próprio planeta regente, de toda essa bagagem, de todo esse simbolismo, tá? Inclusive um planeta ficar bem ou não ficar bem numa casa ou ter um júbilo, tudo isso vai se derivar do simbolismo básico dos signos. Por isso que no meu curso, simbolismo astrológico básico, a aula é bem mais longa, vai ter todo esse raciocínio desde o signo, então você vai conseguir chegar na parte dos aspectos e entender com muito mais facilidade. Porque você vai entender que o Sol, o Júpiter e o Marte, eles têm algo em comum. Por isso que eles regem o que eles regem, por isso que um fica bem no signo do outro, por isso que há uma recepção, há um trígono, tudo isso vai se derivando do próprio simbolismo básico de cada signo, tá? Tudo tem uma conexão, inclusive o simbolismo das casas, vai entender de uma forma mais profunda, de verdade, o que significa cada casa, e por que ela é boa, por que ela é ruim, por que é fácil, por que é difícil, por que é bom para um planeta estar em determinado local e outro não, porque tem toda a relação com o simbolismo básico, tá? Beabá. É um curso mais caro? Sim. É um curso mais longo? Sim. Por mais que ele tenha o título básico, de básico não tem nada. Porque, na verdade, eu acho que é o básico saber de tudo isso para conseguir interpretar o mapa ou conseguir fazer qualquer coisa, tá? Tem o Astrologia Ágil, que eu vou ensinar sobre isso de uma forma bem mais curta e rápida, né? Bem mais efêmera. Mas, gente, não tem como, tá? Se você quer realmente entender os aspectos, quer realmente entender o teu próprio mapa, eu recomendo o curso mais longo, tá?
Se você conseguiu compreender nesse vídeo curto, ótimo, já está num passo para frente, já conseguiu pescar várias informações aí sobre os signos, os elementos, já tem uma boa base, uma base um pouquinho melhor, né, fundamentada aí. Mas, gente, é sério, tem coisa que vocês não vão encontrar por aí, tá? Então tem informações no link aqui da descrição. Para comprar com um valor mais em conta, me manda uma mensagem que eu te passo como que funciona, porque eu também faço a venda direta, além da venda pela Hotmart. Então tem meu contato aqui na descrição, é só me mandar uma mensagem. E claro, se você quiser que eu interprete os teus aspectos do teu mapa e te explique de uma forma bem mais didática e específica para o seu caso, eu também faço consultas, é só me mandar uma mensagem. Então no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos práticos de aspectação e como é que a gente vai interpretar tudo isso, tá? Mas o conceito básico dos aspectos é esse: elemento, signo e número, tá? O que cada número quer dizer, o número de cada aspecto, a angulação e a base toda de constituição do signo. Por isso que é muito importante entender o básico para conseguir entender o avançado. Não adianta você saber como é que se faz aquela técnica, que talvez seja até bem mais avançada do que uma aspectação, né? E parece um bicho de 7 cabeças, mas se você tem a base fortalecida, qualquer outra técnica você vai aprender com muita facilidade e muito mais naturalidade. Não vai ser tão difícil assim. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Também tem uma outra aula um pouquinho mais longa aqui no canal, onde eu pego o flip chart, né, o cartaz, e vou desenhando, que é de uma aula de uma turma, bem antiga essa aula, mas o curso tá bem mais explicadinho no curso gravado, tá? Fora todo o conceito básico dos planetas e etc. Vou ficando por aqui. Deixem sugestões, temas, vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Inclusive, esse vídeo foi sugestão de comentários, então pode deixar aqui que eu dou uma olhada. E se você gosta desse conteúdo, tem IPAR, tem para ser membro, tem várias opções aqui que vocês podem me auxiliar no canal. E se inscrever, né? Se você não se inscreveu ainda, aqui no canal tem muito conteúdo sobre astrologia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!